Gostaria de refletir biblicamente sobre as fontes do contentamento, uma reflexão baseada na ideia de satisfação. A ideia do contentamento e da satisfação não é um tema recente, é um tema antigo. Desde os primórdios da filosofia, desde o início da reflexão filosófica, o ser humano está em busca do contentamento, ou em busca de definir o que o faz feliz, em busca da felicidade. Acredito que a busca pelo contentamento se torna um desafio talvez maior nos dias atuais, diante de tantas opções e de tantas propostas de vida que querem serem vendidas, que querem vender a nós, oferecendo uma ideia de plenitude e felicidade. Então é só você abrir a sua rede social preferida, o seu Instagram, o seu Facebook, ou o seu TikTok para os mais jovens, e você vai ver diversas propagandas diretas ou indiretas, ou diversas publicações que tentam lhe vender uma ideia de felicidade. Perguntei hoje para os adolescentes o que faz um influencer ser um influencer. O que faz uma pessoa ter milhões de seguidores? Às vezes pessoas que não têm talento algum, pessoas que não cantam, não dançam, não jogam, não atuam, não fazem nada, mas têm os seus milhões de seguidores. Alguma coisa ela tem. Talvez ela não tenha nenhuma habilidade profissional ou artística, mas ela tem alguma ideia de beleza, ou algo que o mundo e que a sociedade admira. No fundo, essas pessoas têm milhões de seguidores porque projetam uma imagem que a maioria gostaria de ter, ou que nós perseguimos mesmo que inconscientemente. Você segue alguém porque você vê nesse alguém uma imagem que você admira e que, ainda que de forma inconsciente, você gostaria de ter, não apenas como um sentimento de inveja, mas como um sentimento talvez de inspiração. E por que isso é importante? Porque nós somos movidos por esses desejos projetados, somos movidos por estas imagens desejadas. E por que nos movemos, sendo pessoas cristãs ou não? Porque acreditamos que está nisso a satisfação. Além da mera questão do dinheiro, acreditamos que está nas experiências a satisfação. Acreditamos que está em fazer um bom jantar, ou em preparar a sua comida, ou em postar uma foto feliz no seu casamento, no seu relacionamento, ou em estar cercado de amigos. E de alguma maneira o nosso cérebro é condicionado a acreditar que isso é um padrão de vida feliz. O problema é que, como cristãos, discípulos verdadeiros de Jesus Cristo, regenerados, como pessoas que têm o Espírito Santo habitando em nós e que creem na palavra de Deus como única regra de fé e prática, nós deveríamos refletir sobre quais são as nossas fontes de satisfação, e o que realmente, de maneira bíblica e numa perspectiva bíblica, é algo que nos faz completos, que nos faz plenos, que nos faz realizados, o que nos traz um sentimento de completude, de plenitude. A busca pela alegria ou pela felicidade é tida como uma epidemia mundial, conforme artigo de uma revista de 2016, uma revista com artigos científicos. Interessante que antes da pandemia do Covid era diagnosticada a epidemia da busca pela felicidade. Uma pesquisa realizada com 10 mil participantes em 48 países detectou que as pessoas de todos os cantos do mundo consideram a felicidade mais importante do que outras realizações pessoais, como ter um objetivo na vida, ser rico ou até mesmo ir para o céu. E o que é essa ideia de felicidade? A ideia de felicidade, segundo esses participantes, é melhor descrita como uma sensação plena de paz e contentamento. Então o que as pessoas estão buscando de modo geral no mundo? A ideia de contentamento.
de estarem contentes. Elas têm coisas, elas têm um emprego, elas têm uma fonte de renda, elas têm uma família, elas têm um casamento, mas elas querem contentamento, querem se sentir satisfeitas, querem se sentir contentes. E nós não estamos encontrando esse contentamento. Não porque não sabemos o caminho, mas porque não cremos no caminho. Conforme Charles Swindoll, contentamento é uma coisa que só Cristo nos proporciona. Uma vez que só Ele pode nos dar satisfação e um sentido para a vida que nada mais pode trazer. Só Cristo pode nos dar satisfação e um sentido que nada mais pode nos proporcionar, e isso é contentamento. Cristãos estão em busca de uma missão, enquanto a missão já lhes foi conferida. As pessoas estão em busca de um propósito de existência, enquanto esse propósito já existe, já foi dado, mas elas não querem, porque elas querem o propósito que o Instagram lhes vende. Elas querem o propósito que as imagens nos vendem. Por isso, pelas Escrituras, nós cremos que estabelecer uma proposta bíblica de vida em serviço, em missão, é algo que nos confere sentido, completude e contentamento. O apóstolo Paulo, ele escreve sobre isso quando ele traz recomendações ao seu discípulo Timóteo, na sua carta, 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 6, nós lemos a seguinte exortação do apóstolo: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos, diz o apóstolo Paulo. 1 Timóteo capítulo 6, verso 8. Tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso contentes, satisfeitos, plenos, supridos, realizados. E Paulo escreve para uma sociedade economicamente diferente quanto à sua estratificação social do que é o Brasil de hoje. E eu vou explicar um pouco mais sobre isso aos irmãos. Mas ele continua escrevendo o seguinte, verso 9: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. E agora eu vou para o verso 17, onde ele escreve: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. O apóstolo Paulo está escrevendo sobre contentamento, sobre satisfação, sobre estar satisfeito, sobre esse sentimento de estar completo, de não ter falta, de estar em paz, que é o que o mundo tanto procura, que é o que nós dentro das igrejas procuramos. E ele diz: ordene-lhes que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir, e dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão verdadeira vida. Ou seja, ele está dizendo que a vida baseada no que podemos ter como satisfação nesse mundo não é verdadeira, mas que existe um caminho para a verdadeira vida,
que não está na satisfação do status, dos recursos, do bem, do poder ou do dinheiro, mas que está no propósito, no serviço e na missão. Como que eu posso me libertar das fontes conscientes e inconscientes desse mundo? E como é que eu posso desenvolver então um caminho de satisfação bíblica? Primeiro é entendermos que ter satisfação em Cristo é não nos definirmos pelo ter ou pelo consumo. Estamos numa sociedade de consumo. A sociedade de consumo, e ao compreendermos esse termo, vivemos uma sociedade de consumo, é algo importante e muitíssimo relevante para que a gente compreenda os fenômenos religiosos da nossa sociedade. Já é comum, já existem muitas dissertações, teses de doutorado sobre o assunto, que descrevem o próprio movimento neopentecostal brasileiro como uma organização baseada no marketing e não na teologia. Teologia de consumo, na qual se vende um produto e na qual os fiéis compram este produto, e o qual o objetivo de toda esta venda e compra é lucro. Não se fala sobre salvação em Cristo, sobre amar os inimigos, sobre perdão. Não se fala sobre santificação, mas se fala sobre enriquecimento, sobre cura, sobre benefícios para a sua vida e a sua família. E se cobra um preço por isso. Mas a gente pensa assim: ainda bem que nós não somos assim. Ainda bem que nós não vivemos dentro da nossa estrutura eclesiológica numa sociedade de consumo. Será? Será que não estamos tão impregnados de uma mentalidade consumista que vamos à igreja para consumir, ao invés de para servir? Vamos a uma comunidade, ainda que seja batista, tradicional ou reformada, para ouvir uma boa mensagem, para ter um bom serviço infantil para minhas crianças, para ouvir uma boa música durante o louvor, ou ouvirmos uma boa música durante o coral? Será que não vamos porque tem uma boa estrutura para eu me sentar, uma cadeira confortável? Será que eu não estou buscando também o melhor serviço? E a ideia da sociedade de consumo está tão presente, justamente porque o consumismo não é fruto da necessidade, mas sim do descontentamento. O maior problema do consumismo na minha vida e na minha prática espiritual é que eu nunca estarei satisfeito, porque o consumidor sempre quer consumir mais. O consumista sempre quer consumir mais. Sabe uma coisa interessante? Isso é tão real nas redes de internet, por exemplo, que os aplicativos não nos chamam mais nem de clientes ou de consumidores, eles nos chamam de usuários. Sabe qual que é o nome de usuário? É o nome de quem é dependente químico. Você não é um cliente do Facebook, do Instagram, você é um usuário. Porque já sabem que nós somos consumidores, que você está consumindo e que você quer consumir mais. A falta do contentamento é a raiz da mentalidade de consumo. Mas Paulo escreve sobre contentamento. Ele diz no verso 6 de 1 Timóteo 6: a piedade com contentamento é a nossa verdadeira fonte de lucro. Contentamento aqui do grego autarkeia, que significa uma condição de vida ideal em que nenhuma ajuda ou apoio são necessários. Significa estar suprido com todas as necessidades para a vida. Significa um espírito contente com a sua sorte ou porção. É a ideia de você ser suficiente, do que você tem é suficiente.
Paulo adverte Timóteo, demonstrando que a busca pelo contentamento nos tesouros dessa terra, ou nas riquezas, elas são trágicas e conduzem à autodestruição pelos seguintes fatos. Primeiro, porque a riqueza não traz contentamento. Bom, é notório e é fato que nenhum bilionário está de fato contente com o quanto tem. É fato. Talvez você pense assim: se eu tivesse um patrimônio de 100 milhões de reais, eu estaria contente. Será? Se eu tivesse o meu iate, minha casa na praia e meu helicóptero, eu estaria contente. Acontece que ninguém que tem acesso a um iate, uma casa na praia, um helicóptero para por aí. Ele quer também um jato particular, ele quer uma ilha particular, ele quer uma casa maior, ou ele quer povoar Marte. Não nos traz contentamento a riqueza. Segundo, a riqueza não é duradoura. Paulo diz: nada trouxemos para o mundo e dele nada levaremos. Aquela clássica pergunta, né? Nossa, fulano tinha um patrimônio tão grande, quanto que ele deixou? Sabe quanto que ele deixou? Tudo, porque ele não levou nada. Deixa tudo. Deixa absolutamente tudo. A riqueza não é duradoura. O terceiro fato, as necessidades básicas, que Paulo vai citar aqui como comida e vestimenta, tendo o que comer e o que vestir. Essas necessidades são comumente supridas, considerando o nosso contexto social. Infelizmente no Brasil, nós tivemos um crescimento da classe D nos últimos 2 anos. O Brasil hoje é dividido em classe A, B, C, D e E. Até pouco tempo atrás, a classe C emergiu e se tornou maioria, em termos absolutos. Hoje, a classe D já é 51%. São pessoas que têm rendas familiares abaixo de R$ 2.500, como toda a renda da família, com vários filhos. Essa é uma realidade brasileira. Considerando ainda a realidade brasileira, Paulo está falando o seguinte: tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. E lá no verso 17 ele diz: ordena aos ricos deste mundo que não façam do dinheiro a sua satisfação. Aí você pode pensar assim, como brasileiro vivendo no ano de 2022: essa palavra não é para mim, porque eu não sou rico. Acontece que essa palavra é para você, porque na mentalidade de Paulo, ser rico é quem tem mais do que comida e vestimentas. Na mentalidade do apóstolo Paulo, na sociedade do primeiro século, a quem ele escreve aqui, você não tinha bilionários, porque não existia investimento em capital de ações, não existia mercado acionário, não existia capitalismo. Quando Paulo escreve isso, o que tinha nessa época? Tinha pessoas que eram servas, escravas, que estavam subjugadas por algum império, ou pessoas que tinham uma casa própria e que tinham algum recurso, que além de comida e vestimentas, tinham uma propriedade. Era essa a estratificação social que existia no primeiro século. Vocês sabem que nós hoje temos mais acesso a recursos do que um dos homens mais ricos da história, do que Rockefeller. Temos mais acesso a recursos de conforto e conveniência, ainda que sejamos de uma classe C, D ou E. C e D, né? E não. Porque homens ricos do nosso passado não tiveram eletricidade, não tiveram internet, não tiveram acesso à água potável ou ao saneamento básico. Mas hoje nós temos uma moradia, temos internet, temos acesso. O que nos faz, dentro da perspectiva bíblica, ricos, nessa perspectiva de Paulo. Considerando isso, Paulo está falando para nós, está nos alertando
de que nós não podemos projetar as nossas identidades em sonhos de consumo. Estamos juntos, irmãos? Não podemos projetar a nossa relevância ou a nossa satisfação em sonhos de consumo, porque isso nunca vai te fazer relevante, isso nunca vai te fazer satisfeito. Zygmunt Bauman, um dos principais filósofos contemporâneos, ele escreve no seu livro Vida para o Consumo: numa sociedade de consumidores, tornar-se uma mercadoria desejável e desejada é a matéria de que são feitos os sonhos e os contos de fadas. Olha que terrível aqui. Agora ele vai além, e analisando a sociedade de consumo, Bauman percebe uma realidade, que dentro dessa sociedade, não apenas consumir, mas ser consumido, ser uma mercadoria desejável, é o que faz os contos de fadas. Então, mais uma vez, da onde vêm os influencers? De serem pessoas desejáveis e vendáveis, que é o sonho de todos nós, ser alguém desejado, ser alguém vendável. Eu perguntei para os adolescentes qual é a fonte de satisfação da nossa sociedade atual. Gostei das respostas, porque uma das respostas foi afeto, saber que é amado. No fundo, como a gente sabe que o amor é muito mais profundo do que um sentimento, o que o mundo busca não é o verdadeiro amor, mas é alguma expressão de afeto, é uma expressão de ser desejado. Estamos juntos, irmãos? Quem está comigo, diga amém. Todos querem ser especiais, todos querem se sentir desejáveis numa sociedade em que o consumo define a ordem. Por isso que, em primeiro lugar, a gente se desfaz de uma fonte equivocada quando começa a perceber que você não é um produto, que você não precisa ser desejado e que você não se faz relevante pelo consumo. 1 Timóteo capítulo 6, verso 6, na paráfrase de Eugene Peterson, fica assim: uma vida consagrada traz lucro, mas esse lucro é a rica simplicidade de ser você mesmo na presença de Deus. Olha que genial! O verdadeiro lucro, o verdadeiro ganho é a rica simplicidade de ser você mesmo na presença de Deus. Sabe o que é isso? É você não precisar ter a imagem de ninguém. Amém? Isso é riqueza. É você não precisar ser como ninguém, é ser quem você é, e não precisar disso para estar satisfeito. Há uma ilustração muito interessante de um Quaker, né? Ele levava uma vida muito simples, observando o seu vizinho, um vizinho novo que mudou para perto dele, e ele observou aquele vizinho novo e viu quantas coisas tecnológicas ele tinha, quantos apetrechos, quantos brinquedos que as pessoas de sucesso acumulam. Aquele vizinho tinha de tudo possível, tinha lá o novo tablet, tinha o Tesla, tinha um negócio que voa assim, drone, tinha de tudo aquele vizinho. Ele ficou observando todos aqueles apetrechos de consumo, aquela coisa interessante. Daí ele foi até a casa daquele vizinho e disse assim: senhor, se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, você me avisa, porque eu vou te dizer como é que você pode viver sem ela. Teria dito Henry David Thoreau que a riqueza de um homem é diretamente proporcional ao número de coisas pelas quais ele pode viver sem. A riqueza de alguém é proporcional ao número de coisas pela qual ele não precisa. Não se fazer apegado tanto ao consumo de objetos como ao consumo de status. Uma das coisas que eu percebi analisando a prática dos acumuladores, sabe? Os hoarders, acumuladores. Tem gente que é acumulador, que acumula coisa. Quem é o acumulador? Aquele que não consegue se livrar das coisas que tem. Ele está pegado ao objeto, ele está pegado à coisa, à roupa,
coisa que nem tem valor, mas para ele considera muito valoroso, então ele não consegue se livrar. Vai alguém lá na casa dele e fala assim: se livra desse negócio, por que você está guardando isso até hoje? Fala assim: não, isso aqui é importante para mim. Não, mas isso aqui, ó, por que você tem isso aqui? Nem funciona mais, esse videocassete. Você tem videocassete em casa? Videocassete, por que você tem videocassete em casa? Você assiste isso aqui, você vê VHS, você aluga fita, o que você faz? Não, isso aqui é importante para mim. E esse tênis aqui, ó, tá com um furo nele. Por que você tem esse tênis? Por que você não doa esse tênis? Não, esse tênis aqui, eu fiz o meu aniversário de 15 anos com ele. Acumulador. Está se identificando? Misericórdia. Aí eu fiquei observando os acumuladores, não conseguem se livrar das coisas, porque estão apegados às coisas, porque elas representam coisas emocionais para eles. Ok. Aí eu pensei assim: ainda bem que eu estou me libertando, estou doando, não quero ser acumulador na minha vida, como é ruim ser acumulador. Aí eu parei para pensar, conversando com alguém, essa pessoa disse assim para mim: Alex, será que você não é um acumulador de ideias? Você não é obcecado com objetivos e com projetos? Você não consegue se livrar de alguns conceitos? Eu falei: pumba, sou um acumulador de conceitos e de ideias, que é tão prejudicial quanto a pessoa que não consegue se libertar de paradigmas, de ideias pré-definidas, de conceitos e de objetivos, e se faz escravizado por eles. O segredo da satisfação é não depender das coisas e nem das ideias. Amém? Segundo caminho, satisfação em Cristo é não se importar com como nem com onde, mas com o quem. Eu vi numa entrevista com um bilionário que já conheceu todos os lugares do mundo. Perguntaram para ele assim: o senhor que já conheceu todos os países do mundo, já visitou tantos lugares e viu tantas experiências, qual foi o lugar mais interessante e que o senhor esteve? E ele respondeu: olha, o lugar mais interessante não foi aonde, mas foi com quem. Porque não importa você estar num grande lugar sem a pessoa certa. Concorda? Genial. Concordo plenamente. É óbvio que estar em Paris com a pessoa certa deve ser maravilhoso, mas também estar em qualquer outro lugar simples com a pessoa certa se faz maravilhoso. O apóstolo Paulo desenvolveu essa capacidade de estar contente em qualquer lugar, de saber a felicidade, alcançar o contentamento mesmo dentro da prisão, mesmo aguardando a sua execução, mesmo aguardando ser morto. Ele escreve na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, porque tudo posso em quem? Em Cristo, naquele que me fortalece. Me lembrei do Salmo número 84, quando o salmista ele escreve assim: melhor é um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar. Aleluia, né? Diga glória a Deus. Melhor é um dia nos atos do Senhor do que 1000 lugares sem Ele. Porque o que importa para a tua satisfação não é onde, não é como, mas é com quem. É melhor estar à porta da casa do nosso Deus do que habitar nas tendas dos ímpios, porque estar à porta do templo é melhor do que qualquer palácio sem Deus. É isso que nos dá satisfação, não é onde. Me perguntaram, minha sobrinha de 6 anos, me perguntou: tio, aonde que é o céu? Perguntas teológicas de crianças. A minha irmã, muito esperta, falou assim: essa pergunta você vai perguntar para o seu tio. Aí ela chegou em mim e falou: tio, tem uma pergunta. Fala. Onde que é o céu? Porque o céu é no espaço. Eu falei: Sofia, o céu não é onde, o céu é com quem? Será que ela entendeu? O céu não é um lugar físico, não é um lugar para onde você vai, mas é estar com Deus, é estar suprido de Deus, é estar pleno de Deus, é ter a presença de Deus de uma forma tão inigualável que você sabe que não precisa de mais nada.
Por isso, manter as expectativas reais diante de Deus, em sua glória, em sua presença, nos motiva em qualquer circunstância. Eu pude visitar o lugar onde Paulo escreveu a sua carta aos Filipenses e algumas outras cartas, em Roma. Tem um lugar escondido lá em Roma, chama prisão de Paulo. Eu só pude ir lá porque eu era amigo de um italiano que se converteu à fé. Ele falou: Alex, eu quero te levar num lugar que nenhum turista vai. Todos os turistas vão na Capela Sistina, vão no Vaticano, vão, mas eu vou te levar na prisão de Paulo. Vamos lá. Eu fui na prisão de Paulo. Sabe o que tem na prisão de Paulo? Escuridão, umidade, um lugar insalubre. Em cima, os peregrinos fizeram uma capela e depois fizeram uma igreja, mas o lugar real não é nada agradável. Para mim foi a melhor experiência da viagem, porque eu estive no lugar onde Paulo, preso, com frio, com fome, aguardando a execução e solitário, escreveu: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. Aleluia. Porque não importa o lugar, o que importa é com quem. Mas há um terceiro caminho para a satisfação. Satisfação em Cristo é manter um propósito em serviço e em missão. Paulo então escreve: você, homem de Deus, Timóteo 6, capítulo 6, verso 4, verso 11, aliás, você, homem de Deus, fuja de tudo isso, busque a justiça, busque a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão, combata o bom combate da fé. Paulo aqui agora começa a trazer exortações, imperativos: faça isso, busque isso, combata isso. E o que me chama a atenção nessa exortação de Paulo é a importância de vivermos as nossas vidas, vivemos os nossos dias com um sentido claro de propósito, de missão, de objetivo. Faça isso, busque isso, se dedique a isso, coloque todo o seu coração. Esse termo aqui, esse termo combata em grego dá a ideia de agonizar. O original, quando era empregado esse termo aqui, combata a fé, o que Paulo está dizendo é: lute com todas as suas forças. Era um conceito aplicado para soldados e para atletas. É alguém se esforçando ao máximo, dando o melhor de si para conquistar um prêmio. O que Paulo está dizendo é: não tenha nada como mais importante do que a luta, o esforço, a dedicação pela expansão do reino de Deus. Fuja de tudo isso, mas coloque um foco na sua vida. Sabe por que isso é importante para nós evangélicos atuais? Porque nós estamos sendo mais conhecidos por aquilo que nós nos opomos do que por aquilo que nós propomos. Ninguém sabe o que um verdadeiro cristão deseja hoje. A gente sabe o que os evangélicos não querem, mas não o que nós realmente queremos. Ninguém influencia, inspira ou faz relevância apenas se opondo. Você deve propor um estilo de vida que seja diferente, propor uma satisfação que seja diferente, propor uma realização que seja diferente, e não viver com os mesmos valores, acreditando que é crente, e que é salvo, e que é discípulo, se enganando. Viver um propósito claro é primordial. Qual é a sua proposta de vida? Pelo que você vive? Qual é a tua luta máxima, o teu esforço máximo, a tua dedicação máxima? Aquilo que te faz acordar mais cedo, aquilo que te faz se dedicar mais, aquilo que te faz andar mais uma milha, aquilo que te faz se empenhar, aquilo que te dá motivação. O que é? Os coaches de hoje usam que tem que ser o sucesso, o reconhecimento, o maior lucro. Acorde e trabalhe enquanto eles dormem. Para quê? Para ganhar mais dinheiro.
Mas tudo isso não vai te dar satisfação. O que é então que deve te mover e o que está te movendo? Essa é a pergunta de hoje. Paulo diz, mais uma vez, ordene aos ricos, nós, do presente século, não sejam arrogantes, não ponham a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Olha só, pratiquem o bem, façam boas obras, sejam generosos, prontos para repartir, e assim vocês alcançarão a verdadeira vida. Praticar o bem, generosidade, pronto para repartir, entendendo que tudo que você tem vem das mãos de Deus, e se volta para Deus. Deuteronômio capítulo 8, verso 17 e 18, não digam em seu coração, a minha capacidade, a minha força, e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza, mas lembre-se do Senhor seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, amém? Da onde vem recurso? Da onde vem a capacidade de ter renda, de trabalhar, de ter dinheiro? Não veio das suas mãos, não veio da sua escolaridade, nem ao menos da sua herança, vem de Deus, e se volta para Deus, e deve ser usado para a glória de Deus, amém? Quando eu entendo que tudo vem de Deus e tudo se volta para Deus, eu começo a usar tudo que eu sou para promover a sua glória. Os valores da justiça, a obra missionária, obras de misericórdia. E assim a gente encontra satisfação. Mais bem-aventurado é dar do que receber, disse o Senhor Jesus, conforme o apóstolo Paulo, em Atos 10, verso 35. Há muita alegria quando você encontra um propósito maior do que apenas crescer na vida, do que apenas ter uma promoção, ou do que apenas ter uma família estruturada. Há muito mais alegria quando você entende que tudo que é, tudo que tem, serve para uma causa maior. Há muito mais alegria quando proporcionalmente você se dedica, você entrega e você oferta recursos financeiros, tempo, capacidade de serviço, conforme o seu crescimento e conforme as suas condições. Há muito mais alegria. Talvez você fale assim, no passado eu tinha mais tempo para servir a Deus. No passado eu tinha mais tempo para fazer a obra de Deus, para fazer discípulos, para fazer uma viagem missionária, ou para ofertar. Hoje não, hoje eu tenho muitos compromissos financeiros, hoje eu tenho muitos compromissos familiares, hoje eu tenho muitas ocupações, muitos compromissos profissionais, hoje eu não tenho tempo. Isso é coisa para quem é jovem, isso é coisa no passado. Não, há uma proporcionalidade no serviço. O que acontece não é a falta de tempo, é a falta de prioridades. As suas prioridades mudaram. Você deixou de achar o reino mais importante. Quando eu considero que há um propósito maior por viver, se eu ganho mais, eu oferto mais. Se eu sei mais, eu ensino mais. Se eu tenho mais capacidade, eu faço mais. Amém, irmãos? Se eu tenho mais influência, eu influencio mais. Mas está tudo bem, está confortável a minha vida. Ontem eu vi isso, num conto de casais, o Rony falando, por que eu vou me dispor a ajudar casais se eu estou tão bem aqui? Não tenho BO no meu casamento, não tenho problema no meu casamento, não tenho dificuldade, está tudo ótimo. Mas tem um monte de casal se afundando, tem um monte de gente com problema, e existe um reino de Deus que está nos clamando. Não é à toa que Jesus diz, olha, os pobres sempre terão convosco. E Jesus não se refere apenas aos pobres desprovidos financeiramente, mas sim os necessitados. Sempre existirão necessitados ao nosso redor.
Sempre existirão pessoas que carecem da glória de Deus, que carecem da presença de Deus, e que você pode ser instrumento para abençoá-las. Então, se está tudo muito confortável, é hora de você realinhar suas prioridades. Você não foi chamado para o conforto, você foi chamado para o confronto, a ser confrontado e para inspirar outros. Se está tudo muito bem, então é hora de você realinhar a tua prioridade e começar a servir mais. Saia dessa zona de conforto, assuma desafios ministeriais, assuma desafios de serviço, assuma o desafio: vou discipular alguém na fé. Como é que eu discipulo alguém, pastor? Começa a vir no PGM, você vai ver que tem um monte de gente nova na fé, que precisa do seu cuidado, ou gente nova na igreja, que precisa que você comece a acompanhá-lo, a cuidar, a orar por ele. Comece a ser relevante nessa vida, comece a ser relevante no reino de Deus. Faça mais pelo reino de Deus. A busca pela vontade de Deus e a sua missão nos conduz a uma vida verdadeira e abundante. Amém, irmãos? Nunca se engane. Se você alcançar tudo, mas não priorizar o reino, você vai perder tudo, vai perder o mais importante. Você não vai ser satisfeito. Por isso, vamos orar. Quem é você sem o consumo desse mundo e sem a necessidade de ser desejado? Quem realmente você é, desprovido de status, de reconhecimentos humanos, de condição social, de recursos adicionais além da comida e da vestimenta? Onde está o nosso verdadeiro valor? Aonde está a nossa verdadeira importância? Aonde está o nosso verdadeiro eu? E como você está se satisfazendo? Se a gente não encontra essa satisfação, a gente entra em depressão. Eu falei para os adolescentes ontem sobre as tantas síndromes depressivas que afetam a nossa sociedade, e o quanto ter acesso a recursos, a conhecimento, a informações não nos é suficiente quando você lida com uma depressão, quando você lida com uma angústia na alma, quando você lida com um sentimento de insatisfação. Eu lembro-me o quanto um sentimento de insatisfação permeou a minha alma alguns anos atrás. Eu estava enfermo. Eu conhecia as origens, conhecia as questões emocionais, psicológicas, tinha as minhas necessidades supridas, mas estava insatisfeito. E o que me ajudou, e o que me fez recuperar, eu disse hoje para eles: olha, eu sofro de síndrome pós-culto. Eu fico depressivo depois do culto, a Aline que sabe. Termina o culto, acaba aquela energia, aquela tensão, eu fico triste. Muitas segundas-feiras eu passei triste, abatido. E o que me ajuda nessas horas? Nas horas em que as emoções falam mais forte do que a razão, nas horas em que a insatisfação teima em perdurar, é me lembrar que a minha vida vale a pena no serviço a Deus, é me lembrar que vidas estão sendo transformadas pela pregação do Evangelho, que novos discípulos estão sendo acolhidos, que pessoas estão conhecendo a Jesus, que o reino de Deus está avançando pela obra missionária. É me lembrar que a vida valeu a pena.
É lembrar que uma vida dedicada no serviço nunca será irrelevante, porque isso nos traz satisfação, amém, irmãos? Que é o segredo para vencer a insatisfação? Comece a servir. Comece a servir. Comece a abençoar o outro. Encontre tempo na agenda. Ai, mas eu não consigo. Encontra. Prioriza. Para ir no Lar Batista, a gente vai voltar para os hospitais assim que abrir. Vamos nos hospitais uma vez por mês. Para ir na viagem missionária agora, nesse ano, vamos para a viagem missionária lá no sertão. Para servir num PGM, quero servir. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Obrigado, meu Deus. Pai, nós oramos para que o Senhor nos liberte. Ó Deus, dessa síndrome da insatisfação, nos liberte, Pai, dessa epidemia, a epidemia do descontentamento. Perdoa-nos, porque muitas vezes nós não estamos realizados em Ti. Perdoa-nos porque muitas vezes nós não estamos plenos da Tua presença. Muitas vezes, ó Pai, nos perdemos em outras fontes e não nos encontramos no Senhor, nas fontes da Tua palavra, nas fontes do serviço, do propósito, da missão. Perdoa-nos pelas vezes em que julgamos e aferimos valor por coisas temporárias e por tesouros passageiros e não satisfatórios. Perdoa-nos pelas vezes em que atribuímos o nosso valor a qualquer tipo de imagem projetada ou desejada. Perdoa-nos quando fazemos da nossa relevância e a construímos a partir do quão desejados somos ou acreditamos que somos. Liberta-nos, ó Pai, disso, em nome de Jesus, e nos faz, ó Deus, estar plenos do Senhor e realizados em Ti para a Tua glória. É a nossa oração, meu Deus, e que Teu Espírito Santo continue a falar, a trabalhar, a desenvolver essas verdades em cada coração, a começar de mim, em cada um de nós, para a glória do Teu nome. Pai, nós oramos e suplicamos, ajuda-nos a crescermos em quem Tu és, ajuda-nos a crescermos na missão e a restaurarmos oportunidades de serviço. Pai, coloque em cada membro aqui que me ouve, cada pessoa que me ouve, Deus, ideias, oportunidades, disponibilidade para Te servir, para glorificar o Teu nome, para expandir o Teu Evangelho. Oramos em nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor, Pai. Se você crê, diga amém. Você crê? Amém? Você fez disso uma oração verdadeira? Os olhos do céu